Quero desejar uma tarde abençoada para todos os ouvintes da Rádio Sudoeste. Meus agradecimentos ao Senhor Deus pela oportunidade de retornar à rádio. Agradecer ao diácono Biratã, sua esposa diaconisa Gleide Valéria, por lembrar de mim e ministrar nesse tempo tão precioso através das ondas da Rádio Sudoeste. Quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para minha família, minha esposa Dayana, os meus filhos Marcela, Marcos, José, que estão em casa, e minha filha um pouco mais distante, no Reino Unido. Eu convido você a abrir em Gênesis capítulo 6. Vamos ler dos versos 5 ao 8, um texto bastante conhecido, que vai falar sobre a Arca de Noé. Gênesis capítulo 6, dos versos 5 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de as ver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor Deus me levou a um entendimento muito tremendo e belo, e eu quero compartilhar com você nessa tarde. Você já parou para pensar que a Arca de Noé, ao qual Deus ele concedeu a Noé construir, é um projeto de Deus? Você já olhou a arca, a construção da arca, o que se deu para construir a arca, como um projeto de Deus? Partindo desse princípio, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que concedeu a Noé a construção da arca, será que Ele não quer nos dias atuais nos conceder também construir projetos? Por isso que o tema dessa tarde é Projeto de Deus. O que é preciso para dar certo. Deus ele tem o projeto, mas esse projeto será construído pelas nossas mãos. E Deus quer que aquilo que Ele confia aos seus filhos e às suas filhas deem certo. Amém. Então, em cima desse tema, projeto de Deus, o que é preciso para dar certo, eu quero abordar 7 tópicos nessa tarde. Todos eles no livro de Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Eu te convido a meditar no versículo 14. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. Olha o que diz o texto. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Glória a Deus, aleluia. Quem foi que mandou Noé construir a arca? Pastor, foi Deus. Então aqui está o primeiro tópico que você precisa entender nessa mensagem. Você precisa ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você precisa receber do Senhor o sinal verde para começar a colocar em prática aquilo que Ele já te confiou. E o que eu percebo hoje são inúmeras pessoas, sem ouvir a voz de Deus, começar a implementar muitas coisas na sua vida. Não querem ouvir a voz de Deus. Primeiro realizam as coisas e depois perguntam para Deus, era para ter feito? Quantas pessoas quebrando a cabeça, quantas pessoas com insônias, com grandes problemas na sua vida, porque simplesmente começaram a idealizar coisas na sua vida sem ouvir a voz de Deus. É verdade que nós ouvimos muitas vozes, do pai, da mãe, do próprio líder, do vizinho, só que não nos preocupamos de primeiro ouvir a voz de Deus. E no versículo 14, o Senhor dá uma ordem a Noé: faze uma arca
Você tem ouvido a voz de Deus? Versículos 15 e 16, também de Gênesis capítulo 6. Deste modo a farás: 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo pessoas realizarem projetos em nome de Deus, só que esquece que quando Deus dá um projeto, Deus dá as medidas para esse projeto. E no versículo 15, inicia o versículo, sim, deste modo a farás. Aquilo que você ouviu de Deus, aqui está o segundo tópico. Você precisa realizar do jeito dele. Não é do nosso jeito. Imagina Noé colocar aquela arca no mar, na água, quando veio o dilúvio, com as medidas completamente diferentes das medidas de Deus. Talvez coisas estejam dando errado na sua vida, porque você está insistindo em colocar as suas medidas, quando você deveria colocar as medidas de Deus. O texto é bem claro: deste modo a farás. Nós não servimos a um Deus desorganizado, que te dá o projeto sem as medidas. Noé, você vai construir uma arca, mas se vira. Senhor, quanto de metragem? Noé, eu não sei. Dá o teu jeito. Deus, ele não é desorganizado. Deus dá o projeto e Deus dá as medidas. O texto diz: deste modo a farás. Glória a Deus, aleluia. Ainda no capítulo 6, no versículo 3, diz assim o texto: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Glória a Deus. Existe uma unanimidade nos teólogos ao afirmarem que o tempo de construção da arca levou 120 anos, ou seja, um Deus longânimo, e queria que as pessoas se arrependessem e se voltassem para Ele. Mas aqui está o terceiro tópico: para aquilo que Deus te confiou dê certo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos compreender que o projeto de Deus, ao qual nós ouvimos a sua voz e realizamos do jeito dele, existe um tempo de construção. Às vezes o Senhor te confiou um projeto, só que você quer antecipar esse tempo. Olha para a natureza. Veja o sabor de uma fruta madura e de uma fruta verde. Eu lembro da minha avó que pegava as frutas verdes e enrolava no jornal. Jesus, é verdade. E você pega uma banana verde, você enrola no jornal, você come. O sabor é completamente diferente de você chegar no tempo certo e colher aquela fruta madura. Tem pessoas que estão com o projeto já em prática, mas comendo aquela acidez da fruta, porque tomou antes do tempo. Esquece que existe um amadurecimento. Não queira antecipar nada do que Deus tem para a sua vida. Deus, ele não chega atrasado e Deus não chega adiantado. Ele chega no tempo certo. Ah, pastor, mas por que eu preciso de um tempo de construção? 3 coisas rapidamente. 4. Primeiro, amadurecimento. Deus não entrega nada a gente imatura. Deus não entrega nada a crianças na fé. Porque Deus sabe que se te entregar algo sem amadurecimento, você vai jogar fora. Quantos filhos mimados que recebem presentes valiosos e caros dos seus pais e jogam fora na semana seguinte? Um homem pode entregar imaturamente, Deus não. Segunda coisa, valorização da bênção. Quem valoriza luta, preserva, ama, respeita, cuida. Valorização da bênção. Segundo, o amadurecimento faz com que a gente se torne forte.
Ou seja, não é mais aquela qualquer pancada que te derruba. É verdade, papai. O amadurecimento faz você, inclusive ministerialmente, ter casca de tartaruga, aquele couro de tartaruga, aquele casco duro. Não é qualquer coisa já que te abate. É, E por último, cicatriza as feridas. é, O amadurecimento faz isso, faz cicatrizar as feridas. Ou seja, quando toca, não dá mais. Então você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa realizar do jeito dele e você precisa compreender que existe um tempo de construção. glória a Deus. Aleluia. Versículo 9, olha o que diz a parte A de Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. É, Sabe o que eu compreendo aqui? Que tem muitas coisas que as pessoas querem que deem certo, mas elas não querem mudar. O texto, quando fala de Noé, o texto é bem claro: um homem justo, um homem íntegro. Você é justo? Você é íntegro? Você acha que Deus vai confiar as bênçãos, os projetos a pessoas injustas, verdade. a pessoas de mau caráter? Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro. É, E aqui vai o quarto tópico para refletirmos nessa tarde. Reveja as suas ações. glória a Em Deus. quais áreas eu preciso mudar na minha vida? Você já parou para pensar que talvez projetos estejam travados porque você não quer amadurecer, que você não quer mudar nessa área qual Deus está pedindo para você nessa tarde, meu filho e minha filha? Você precisa se consertar nessa área. Você precisa mudar nessa área. Glória a Deus. É necessário você rever as suas ações. É, Quarto tópico. Reveja as suas ações. glória a Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos realizar do jeito dele, precisamos compreender que existe um tempo, eu preciso reaver o meu comportamento. É, E aqui a parte B do versículo 9 de Gênesis 6. Noé andava com Deus. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem andado com Deus? Glória a Deus. Quem são os seus amigos? Quem são as suas amigas? É verdade. Você já parou para pensar que coisas podem estar sendo retidas na sua vida devido às suas companhias? Noé, ele andava com Deus. Glória a Deus. Se nessa tarde eu e você queremos receber algo da parte do Senhor, nós temos que andar com Ele. Amém. Amém. Aleluia. Precisamos andar com o Senhor. Verdade, papai. Precisamos ter intimidade com Deus. É, papai. Talvez você tenha andado com muitas outras coisas, menos andado com Deus. E o texto é bem claro. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa andar com Deus. E esse é o quinto tópico. Ande com Deus. Tenha prazer de estar com o Senhor. Verdade. Glória a Deus. Indo para o capítulo 7, no versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim. E o que esquentou o meu coração é quando eu leio no final do versículo 7, no meio desta geração. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro diante do Senhor no meio desta geração. Ou seja, a geração estava corrompida, a geração estava blasfemando o nome de Deus, não queria compromisso com Deus, e mesmo assim Deus vê em Noé um homem que andava com ele. Glória No meio desta geração, será que somos capazes de fazermos a diferença em nossa geração? Será que somos cristãos diferentes? Será que a igreja hoje não consegue fazer mais a diferença? Glória a Deus.
no meio desta geração. Tudo em volta pode estar corrupto, mas eu e você não. É verdade. Os poderes judiciários, outras classes trabalhistas, as coisas podem estar andando de forma errada, desandando tudo, mas eu e você não, a igreja não. Aleluia. Porque nós precisamos fazer a diferença, como diz o texto, no meio desta geração. Glória a Deus, aleluia. E aqui está o 6º tópico. Não se corrompa. Preserve a sua intimidade com Deus. Amém. Preserve a tua santidade com Deus. Preserve o teu caminhar com Deus. Glória a Deus. Tudo indo ao contrário, só você andando na direção certa, não tem problema. Deus. Vá na direção que Deus te confiou. É verdade. Vá na direção ao qual Deus te mostrou, É verdade. fazendo a diferença Aleluia. no meio desta geração. É verdade, Pai. Versículo 7, capítulo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Repense todos os projetos que possam estar afetando a sua família. Deus, quando Ele confia um projeto, Ele pensa também na sua família. É verdade. O texto é bem claro. A ordem foi para Noé, mas toda a sua casa entrou na arca. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. A arca foi para Noé, mas a sua casa foi alcançada. Amém, Jesus. Glória a Deus. E talvez você nessa tarde esteja idealizando algum projeto ao qual está sacrificando a sua família. É verdade. Repense. O maior bem está dentro da tua casa. É verdade. A maior igreja está dentro da tua casa. Verdade. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher É verdade. e as mulheres de seu filho. Glória a Deus. E aqui está o 7º e último tópico. Pense na sua família. É verdade. Aleluia. Deus, ele tem projetos da sua vida. E esse maior projeto já começou com o envio do seu filho, É verdade. o Senhor Jesus. Esse é o maior projeto na sua É vida. verdade. E para finalizar, no versículo 16 do capítulo 7, era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Quem fechou a arca? O próprio Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória Se o projeto vem de Deus, preste atenção, é Ele que vai selar. Aleluia. Se a porta ainda não foi fechada, é porque o projeto ainda está em construção. E o texto diz: foi o Senhor que fechou a porta. Glória a Deus. É Jesus que dá a última palavra no seu projeto. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. É verdade. Receba essa palavra. Cumpra o que está escrito. Cumpra a palavra do Senhor. Glória a Deus. Viva a palavra do Senhor e terá dias melhores e vida melhor. Eu já vou pedir também ao pastor Marcelo que faça essa oração, já encerrando o programa em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, É, Jesus. nós te agradecemos, ó Deus, pela tarde da tua palavra. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo esclarecimento à luz da tua escritura sagrada, Senhor Deus. Deus, nós temos projetos, mas os nossos projetos antes precisam ser os seus projetos. Diz a palavra do Senhor: o homem traça planos, mas o projeto, a resposta certa, ela vem do Senhor. Pai, não nos permita idealizarmos nada sem o teu aval. Não permita, Senhor Deus, nessa tarde que venhamos construir qualquer coisa que seja em prol do teu nome, mas sem ser do teu jeito.
Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar os ouvintes. Que o Senhor venha, Senhor Deus, esclarecer o entendimento dessa palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas nessa tarde. Amém. E, Senhor Deus, nos despedimos da rádio, mas não da tua presença. Que a graça salvadora de Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, seja para com a nossa casa, Amém. seja para com a Rádio Sudoeste Amém. e os ouvintes nessa tarde que hoje nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Rádio Sudoeste.